Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu quero falar sobre a seguinte pergunta: Libras é uma língua ou é uma linguagem? Nós já temos nesse canal um vídeo falando sobre a diferença entre línguas naturais e línguas artificiais e colocando as línguas de sinais nesse debate, apresentando as características que elas têm dentro da divisão entre línguas naturais e línguas artificiais. Mas ainda assim, qualquer pessoa, ou pelo menos a maior parte das pessoas que já tiver feito algum tipo de curso de introdução a Libras, ou participado de algum tipo de palestra ou formação voltada para a educação de surdos, já se deparou com a seguinte questão, com a seguinte afirmativa: Libras não é uma linguagem, Libras é uma língua. E eu queria falar um pouco sobre essa questão porque, a rigor, se vocês pararem para pensar do ponto de vista da linguística, dos estudos linguísticos, a pergunta ou a afirmação não faz muito sentido, porque a linguística não faz uma diferença, ou melhor, não faz uma oposição entre língua e linguagem. A linguística faz uma diferença, mas não uma oposição, no sentido de que a linguística reserva o termo linguagem justamente para as línguas humanas naturais. Então, toda língua é linguagem para a linguística. E a linguagem é necessariamente algo que se manifesta através das línguas naturais. A comunicação dos animais, por exemplo, não é linguagem no sentido técnico com que a linguística utiliza o termo linguagem. A prova disso é que a própria definição de linguística é a ciência da linguagem, a ciência que estuda a linguagem humana. E a linguística se dedica justamente e exclusivamente às línguas, tanto as línguas sonoras, tanto as línguas vocais, quanto as línguas de sinais. Então a questão sobre Libras ser língua ou linguagem se responde dentro da linguística do tipo, sim, ela é os dois. Ela é uma manifestação da linguagem humana, ela é uma língua. Mas ainda assim, a comunidade de usuários de Libras e de professores de Libras gosta de enfatizar, gosta de deixar essa afirmação de que Libras é uma língua e não uma linguagem. Por que eles fazem isso? Já que do ponto de vista teórico isso não faz muito sentido. Eu não sei. Me parece, pela minha experiência, pelaquilo que eu vejo e ouço eles falando, que isso se deve a um tipo de percepção de que as pessoas de fora dos estudos linguísticos, as pessoas que não são linguistas, muitas vezes usam o termo linguagem para Libras no sentido em que o linguista não usaria o termo linguagem, em que o linguista usaria simplesmente sistemas de comunicação. Ou seja, eles usam o termo linguagem no sentido de algo que é uma forma de comunicação em geral, mas não sofisticada o suficiente para ser chamada de língua, como se fosse algum outro tipo de sistema de comunicação mais simples. Então, as línguas de sinais seriam formas de comunicação que têm algum valor, mas que não teriam nessa visão toda a complexidade, toda a riqueza das línguas naturais, dos idiomas. Então, por isso, algumas pessoas fariam essa diferença entre linguagem e língua e diriam que Libras é uma linguagem, não uma língua. Bom, eu não sei em que medida isso realmente acontece, mas para haver tanta gente no ambiente de Libras preocupada com essa questão, eu imagino que isso foi recorrente, aconteceu algumas vezes. Eu não sei se ainda acontece, mas deve ter acontecido algumas vezes, várias vezes, para se tornar um tema tão importante. Então eu até recomendo que, diante dessas questões, vocês, ao falar com pessoas da área de Libras, da área de línguas de sinais, estejam atentos a isso. Não porque usar o termo linguagem para Libras seja alguma coisa realmente ofensiva, porque não é, mas porque eles podem associar isso com algo que não é o que você está querendo dizer. Eles podem associar isso com essa distinção que existe entre algumas pessoas leigas entre língua e linguagem. Mas, enfatizo, do ponto de vista da linguística, não há diferença. Libras, assim como toda língua de sinal,
é uma manifestação da linguagem humana, porque as manifestações da linguagem humana são as línguas. Então, o fato de Libras ser uma língua faz com que ela seja uma manifestação da linguagem humana. Por outro lado, atentem também que existe uma diferença entre dizer que Libras é linguagem e dizer que Libras é uma linguagem. Porque, de fato, como nós usamos linguagem no sentido geral da capacidade humana para as línguas, só existe uma linguagem. A linguagem humana é única, mas ela tem diversas manifestações. Em português, como existe uma palavra para linguagem e outra palavra para língua, e linguagem é um termo geral, nós não falamos que o português é uma linguagem. Nós podemos dizer que o português é linguagem, porque o português é uma língua. Nós podemos dizer que Libras é linguagem, porque Libras é uma língua. Nós podemos falar que a língua de sinais americana ou a língua de sinais portuguesa, etc., cada uma delas é linguagem, mas cada uma delas não é uma linguagem. Porque se dissermos que o português é uma linguagem, fica parecendo que é algo de uma natureza diferente de cada uma das outras línguas ou de cada uma das outras linguagens. Por outro lado, uma questão também, um tipo de uso do termo linguagem se refere não à faculdade geral humana para as línguas, mas a modos de usar as línguas. Então, nós às vezes falamos sobre a linguagem escrita e a linguagem falada. Linguagem escrita e linguagem falada, nesse contexto, tem muito mais a ver com o modo de usar uma língua através da fala, da manifestação vocal ou da manifestação escrita. Notem que até em línguas de sinais nós também podemos falar sobre uma modalidade escrita, a linguagem escrita, se estivermos falando sobre sistemas que utilizam a escrita para representar os sinais da língua de sinais. Nesse contexto, notem também que nós podemos usar o termo a linguagem vocal para falarmos de um modo geral sobre as várias línguas vocais, orais, e podemos usar a linguagem de sinais também para falar não de uma língua de sinais específica, mas para a realidade geral das línguas de sinais. Então, nós podemos opor características da linguagem oral ou vocal versus da linguagem de sinal ou de sinais, no sentido de características sistemáticas que as línguas vocais tenham, todas elas, por oposição às línguas de sinais tenham todas elas, como um conjunto. Mas, novamente, nós não poderíamos falar nesse sentido sobre uma linguagem de sinais, porque linguagem de sinais aí seria o termo geral para abarcar todas as línguas de sinais. Não faz sentido falar de uma língua de sinais como se houvesse alguma diferença de natureza entre as várias línguas de sinais. Então, nesse vídeo eu só queria falar rapidamente sobre essa questão, para deixar claro a diferença entre uma postura que pode estar presente em algumas pessoas leigas e qual seria a postura dentro dos estudos linguísticos. Se vocês tiverem alguma pergunta de natureza mais teórica sobre Libras ou sobre as línguas de sinais de um modo geral, vocês podem fazer e eu posso eventualmente fazer um vídeo sobre isso. Eu só não vou poder fazer vídeo ensinando Libras, porque eu sei muito pouco, meu conhecimento de uso de Libras é muito, muito limitado. Mas em relação a questões teóricas, com relação a línguas de sinais, línguas vocais, a depender da pergunta, a gente pode fazer algum vídeo a respeito. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.